Você conhece a história bíblica de Ana? A história de Ana está em 1 Samuel, capítulos 1 e 2. Ana era a esposa de um cara chamado Eucana. E Eucana era casado com duas esposas, Penina e Ana. A Bíblia nos relata que Eucana anualmente ia levar os sacrifícios ao templo do Senhor, em prol dos seus filhos, das suas esposas e da sua família toda. Para os filhos de Penina, ele dava meia porção, e para Penina também dava meia porção. Porém, para Ana, ele dava a porção dobrada, porque ele a amava muito. Imagino eu que essa situação de desigualdade, Penina percebendo que Eucana amava mais Ana, gerou uma certa inveja, uma certa implicância. Ela foi tocar na ferida de Ana. E qual era a ferida de Ana? Ela não conseguia engravidar. Então, mesmo depois de um tempo casada, ela não conseguia engravidar, enquanto a sua rival, Penina, tinha vários filhos com seu marido. E a Bíblia relata também que Penina humilhava muito Ana, e Ana ficava extremamente amargurada com essa situação. Chorava, chorava e chorava, a ponto até de perder o apetite com essa situação. Porém, Ana era uma mulher de Deus, era uma mulher de oração. E certo dia, em vez dela reclamar para o seu marido, em vez dela lamentar-se para o profeta, o que ela fez? Ela se debruçou perante o Senhor. Ela chorou para Deus, para aquele que pode resolver todo e qualquer problema. Então, ela não se vitimizou, ela não ficou lamentando, ela simplesmente apresentou e rasgou o seu coração, apresentou o seu problema para o Senhor. Afinal de contas, quem que abre a madre e fecha a madre de uma mulher? É só Deus. Então, ela não adiantava ela chorar para ninguém, porque ela precisava mesmo era de um milagre vindo dos céus. Certo dia, ela chorou tanto que fez um voto com o Senhor e disse: Senhor, se um dia o Senhor me der um filho, se eu puder gerar um filho, eu dou esse meu único filho para o Senhor, para que ele sirva todos os dias da sua vida perante o Senhor. E o profeta Eli, vendo ela naquela situação de choro, de desespero, sem saber do que se tratava as petições de Ana, disse: mulher, as suas petições foram ouvidas. E naquele dia, Ana foi embora para casa com a esperança e com a fé de que o Senhor tinha concedido os desejos do seu coração. E assim aconteceu. Depois de alguns meses, ela concebeu e conseguiu engravidar. E deu à luz a Samuel. E ela falou com seu marido, falou assim: esposo, Eucana, eu vou ficar com o Samuel até que ele desmame. E quando ele desmamar, eu vou cumprir o meu voto, o voto que eu fiz ao Senhor. E assim ela fez. Ela cumpriu a promessa que ela fez ao Senhor. Isso é a atitude de uma pessoa que tem muita fé, de uma pessoa que é muito fiel ao Senhor. Uma mulher corajosa, forte. Ela não pensou só nela, porque ela poderia sim ter pedido aquele filho para ela criar, para ela ser feliz, mas não. Ela emprestou a sua barriga, a sua vida e entregou a Deus. E esse, inclusive, é um prenúncio, né? Um modelo do que haveria de vir, porque Deus também deu o seu único filho para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Ana fez lá, né, bem antes de Jesus, a entrega de seu único filho, assim como também Abraão fez, sacrificando seu único filho, né? Ele ia ofertar também o seu filho a Deus. Então, com essa história de Ana, a gente tem muitas lições para que a gente possa aplicar a nossa vida. Primeiro, que nós nunca devemos chorar para aquele que não pode fazer nada para nós. Muitas vezes a gente fica comentando de problemas, a gente fica reafirmando problemas, mas isso só piora a situação.
Primeiro, porque você fica repetindo aquilo, né? Declarando o problema. Você fica focando no problema e não foca na solução. Mas quando você vai na fonte, no autor e consumador de tudo, você tem acesso à solução de todo e qualquer problema. E você sabe o que é o interessante deste ato de fé de Ana? O mais interessante é que ela cumpriu a sua parte com Deus, se realizou como mãe, ainda que tendo ficado com aquela criança por pouco tempo. E no outro ano, né, nos anos posteriores, quando ela estava lá cumprindo, consagrando com seu esposo, né, levando o sacrifício no templo, o que aconteceu? O profeta Eli, agora sabendo de toda a história, falou assim para Eucana: que o Senhor te dê filhos com essa mulher. E assim se cumpriu. Deus deu mais 5 filhos. A Bíblia diz que deu 3 filhos e 2 filhas. E é assim que é o nosso Deus. É esse que é o nosso Deus. Ele dá muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina. O que Ele pede de nós é obediência, submissão à sua vontade e fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu espero que essa palavra ela entre no seu coração e toda vez que eu escuto ou leio essa história, ela mexe comigo. Um grande abraço, um beijo, tchau!